Você sabe o que é preciso para transformar arte em experiência? É exatamente isso que Bruna Dornelas e Wesley Telles fazem há 18 anos à frente da WB Produções. A S Brasil recebe os fundadores da empresa para uma conversa sobre conquistas, desafios e os próximos passos dessa trajetória. Wesley e Bruna, queria começar agradecendo vocês por terem aceitado o nosso convite. É uma honra recebê-los aqui. Obrigada, Jéssica. Obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz. É bom, né? Bater esse papo, conversar um pouquinho. E a WB está completando 18 anos. Como é para vocês? O que rolou dentro desses 18 anos? Como foi começar com um sonho e transformar esse sonho em um negócio rentável? Eu acho que é uma sensação de realização, né? Acho que nós somos duas pessoas muito privilegiadas por conseguir fazer do nosso sonho uma fonte de renda, né? É difícil, né? Você trabalhar assim com o que ama, assim, a gente realmente ama muito o que faz. Tem o brilho nos olhos até hoje, tem problema, óbvio, tem dias que a gente não quer nunca mais. Mas eu acho que 99% do tempo a gente é muito feliz fazendo o que a gente sempre sonhou fazer. E acho que é isso, é uma sensação de realização, assim. Acho que todos os dias a gente fala, a gente acorda feliz de poder ir realizar o nosso sonho e às vezes também realizar o sonho de uma outra pessoa, né? Porque a gente trabalha com isso, a gente trabalha com arte, com cultura, com transformação. E é importante e é bonito pra gente ver que às vezes não é um sonho só nosso, né? É um sonho em conjunto, assim, de muita gente. Complementando o que a Bru disse, enfim, nós éramos muito jovens quando nós abrimos a WB, né? A gente tinha 21, 23 anos, então a gente não entendia nada do que era administrar uma empresa, do que era empreender, mas complementando o que a Bruna falou, a gente tinha esse sonho, esse desejo de produzir, de viver do teatro, de viver da arte. Então, o desejo, a vontade de fazer dar certo sempre impulsionou a gente a estudar e a evoluir. Então, nesses 18 anos, eu acho que a gente mais fez foi estudando, aprendendo, né? Eu acho que a gente aprendeu muito com a prática. Hoje a gente tem diversas formas de aprender, né? Milhares de cursos de empreendedorismo, especializações, né? Nós somos formados em comunicação, mas a gente não entendia de fato o que era produzir. Então, eu acho que nós temos uma aptidão muito grande, né, de ser produtores, e já aproveitou essa aptidão, esse desejo profissional, e foi batalhando e foi conquistando a cada ano uma etapa diferente, dando um passo diferente e alcançando novos desafios e novos sonhos. E é engraçado que, assim, 18 anos, gente, parece que foi ontem, uma sensação, assim, do tempo que realmente eu me vejo, assim, saindo da faculdade, a gente se formando, na colação de grau, abrindo a empresa. Eu lembro muito, assim, é muito recente essa memória pra mim, assim, e ao mesmo tempo, caramba, 18 anos, né? O tempo passa tão rápido e quando tu vê já nessa coisa. E quando vocês começaram, vocês eram focados mais em peças teatrais, mas hoje vocês já exploram outros formatos, além desses, certo? Mais ou menos, assim, nosso foco principal ainda é o teatro. A gente tem umas ramificações do teatro que a gente trabalha esporadicamente, que são oficinas, projetos de capacitação mesmo. Mas o foco da WB, acho que 99,9999% ainda é o teatro. E dentro de 18 anos, o que o público pode esperar de programação especial? Nossa, trabalho, gente. O que vocês podem esperar da WB, muitos projetos inéditos, tanto aqui em Vitória, mas em todo o Brasil. Então, a gente comemora trabalhando, que a gente adora trabalhar, adora o nosso ofício, adora produzir. Então, esse ano tem uma programação extensa aqui em Vitória, com espetáculos que já iniciaram agora em março e vão até novembro. Tem espetáculos em cartaz em São Paulo, tem espetáculos em cartaz no Rio de Janeiro, tem circulação pelo país. Então tem muita coisa, então vale muito a pena, né, vocês aí acompanharem as redes sociais da WB, que é @WB_Produções, porque a gente vai divulgando sempre os nossos projetos e tem muita coisa. A gente tem um planejamento aí até
2027, 2028, porque não sei se as pessoas entendem, mas assim, um projeto, né, de uma ideia até um espetáculo realmente nascer, iniciar sua execução demora 2, 3 anos. Então é um bom tempo de planejamento. Nossa, muito tempo, porque são muitas etapas até. Não é só ter o texto pronto, não é só ter o roteiro tem o roteiro e elenco. São várias etapas até uma peça estar ali em cartaz. Sim, são muitas etapas. E é isso, e vale ressaltar que não é uma coisa só do Brasil, é uma coisa do mundo, assim. Um projeto para eles, da ideia até a estreia, é isso, 3, 4, 5 anos, tanto aqui quanto na Broadway, quanto em Londres, porque realmente são várias etapas, né? Primeiro você tem a ideia, e aí da ideia, o que é essa ideia? É uma ideia original? Você vai contratar um dramaturgo para escrever? Ou é uma ideia que já existe, você vai fazer uma remontagem, vai licenciar os direitos de alguma peça que já existe fora? Então vai atrás disso. Aí envolve jurídico, contrato, negociação, só esse processo, assim, às vezes demora anos. A gente tem um espetáculo que a gente, sei lá, acho que assistiu ano passado, em Nova York, e já estava paquerando esse espetáculo, fomos assistir e até hoje a gente não conseguiu finalizar essa negociação. Então, se realmente demora. Aí depois disso, inscrever o projeto em lei de incentivo ou edital, enfim, alguma maneira para você conseguir viabilizar esse projeto. Aí foi aprovado, você tem que correr atrás de patrocínio, e esse processo demora muito, às vezes 1, 2 anos, e aí você vai formar a sua equipe, tanto o elenco, equipe criativa, equipe técnica, aí vai para a sala de ensaio, a gente às vezes demora de 4 semanas a 8 a 12 semanas para ensaiar mais, né? Não, até um limite a 12. E aí ensaiou, aí você tem que ir atrás do melhor teatro, um teatro que corresponde com aquele estilo do espetáculo, né? Com o público, aí conseguir pauta. A gente estava falando sobre isso agora mesmo antes de entrar no ar, né? Que às vezes para você conseguir pauta para grandes teatros demora 2 anos, assim. Aí consegue pauta, estreia, enfim. Então, realmente é um processo bem demorado. Mais prazeroso. Sim, é planejamento. Produzir é planejar. Planejar. Você planeja, e é a parte mais rápida de executar. Mas o planejamento, ele demora aí muito tempo, muitos anos ali. E uma coisa importante para nós, assim, para nós brasileiros, nós capixabas, sobre a importância que a Bruna falou sobre as leis de incentivo, né? A Lei Rouanet, né, que é uma lei em âmbito federal, coitada, tão bombardeada aí de tantas fake news, e as pessoas não sabem da importância, né? Desde as paneleiras de barro até um grande musical, um livro, enfim, da importância das leis de incentivo para o nosso país, para a cultura brasileira, para a economia criativa, para a geração de emprego. Aqui no nosso estado, a LIC, que é uma lei estadual de cultura importantíssima, que ela está no 3º ano e ela realmente foi extremamente necessária para o movimento da cultura do nosso estado. E a gente precisa disso. Nós, brasileiros, capixabas, precisamos lutar e pedir por mais espetáculos de teatro, por mais teatros, por mais livros, por mais cultura. Porque sem a cultura a gente não consegue, com a graça da vida, gente. Não é. Se você ler um livro, sem ouvir uma música, sem uma peça de teatro, isso faz o que a gente se torne mais humano, né? Mais sensível. E a cultura precisa de incentivo. Sim. Como vocês contaram, é um processo enorme, trabalhoso, que envolve muitas e muitas pessoas, que tem a renda, o trabalho, a carreira de muitas pessoas envolvidas. Então não é brincadeira, não é só uma peça, não é só música. É algo extremamente trabalhoso. Não, os custos são altíssimos, as pessoas não têm noção de quanto custa para você poder viabilizar um projeto. As pessoas realmente elas não têm noção de quantas milhares de pessoas. Às vezes, um musical você contrata diretamente mais de 100 pessoas, indiretamente 500 pessoas trabalham para aquele projeto acontecer. E aí, as leis de incentivo elas existem no mundo todo, cada país num seu formato, mas isso sempre existiu. Na época dos reis existiam os mecenas, né? Os reis ligavam para
Me ligavam, ótimo. Mandava o cavalinho lá, para trás dos pintores, dos grandes maestros, né? Beethoven, Mozart, Picasso, todos esses grandes mestres das artes do mundo tiveram mecenas, foram grandes incentivadores do trabalho deles. E hoje os nossos mecenas é o nosso país, né? É o governo federal, é o Ministério da Cultura, é o governo do estado, através das leis de incentivo. E só para deixar claro para as pessoas, infelizmente, a cultura do nosso país, né, o orçamento da cultura, representa um percentual irrisório de todo o orçamento do nosso país. Representa 1, 2%. E a renúncia fiscal, menos ainda, menos de 1%. Então as pessoas bombardeiam tanto algo que elas desconhecem. Então o que eu peço a todo mundo é, antes de falar de alguma coisa, leiam, estudem a respeito, né? E vocês não conseguem entender da importância de quantas pessoas, no carnaval, né? Carnaval, teatro, as exposições, elas dependem dessas leis de incentivo. E é uma economia criativa mesmo, né? A cultura, ela representa mais de 3% do PIB do Brasil. Então, assim, a gente não tá brincando de trabalhar ali, não é um hobby, né? As pessoas, tem muita gente no Brasil que vive disso, né? É um trabalho, é um ofício, como qualquer outro, né? E complementando o que o Wesley falou, não é só o setor da cultura no Brasil que tem leis de renúncia fiscal. Existem outros setores também que têm renúncia fiscal. E só a cultura é bombardeada, né? E vale lembrar também que, apesar de ser uma renúncia fiscal, o retorno disso, por exemplo, se o governo deixa de arrecadar R$ 1 com a renúncia fiscal da Lei Rouanet, retorna para ele mais de 1,50. Já é um dado comprovado pela FGV, entendeu? Então, assim, realmente é um desconhecimento que as pessoas resolveram propagar e só prejudica a gente, porque é isso, a cultura é a identidade, é a nossa identidade, né? É a identidade do ser humano. Sem cultura e educação, nós não somos ninguém, né? A gente não tem uma identidade. Então, acho que é isso, é conseguir enxergar a cultura com um outro olhar. E quais são as estratégias para conseguir captar recursos para viabilizar projetos grandes? A gente falou de leis de incentivo, mas não são só as leis de incentivo que levam projetos grandes como uma peça para chegar ao público. Existem várias estratégias, né? Existem editais públicos que você apresenta esse projeto, né? Escreve como se fosse um TCC, uma inscrição de um projeto com objetivos, justificativa, sinopse, imagens, planilha orçamentária, fazendo uma defesa geral daquele projeto, uma apresentação diferenciais daquele projeto, e a gente cria, cada projeto que é aprovado em alguma lei de incentivo, a gente cria um book, uma grande apresentação daquele projeto e apresenta para marketing, os diretores de marketing, gerentes de marketing, para as empresas mesmo, né? Que é através dessas empresas que a gente consegue viabilizar os recursos. Não tem muito uma receitinha de bolo, né? Acho que se tivesse, a gente tava muito rico. É isso, assim, acho que a gente tem que entender o perfil de cada empresa, o perfil de cada projeto, para você ser estratégico nisso, sabe? Para realmente dar um match. Então, a gente busca ter uma diversidade nos nossos projetos. Então, a gente, tanto de público quanto de composição do próprio projeto. E aí a gente estuda, esse projeto faz mais o perfil da empresa tal, esse da empresa X. A gente vai em busca dessas empresas, né, ou de apresentar diretamente para elas, ou contratar captadores externos, porque existe essa profissão, né, existem pessoas que vivem disso, são captadores de recurso. Então, a gente às vezes apresenta o nosso banco de projetos para esses captadores e eles também fazem essa intermediação com as empresas, né? E é isso, assim, então, e aí a cultura, ela fica muito à mercê de vários fatores, né? Então, realmente não tem uma receitinha de bolo, assim, mas realmente não desistir, né? Porque, às vezes, como a gente falou, como um projeto, ele é um projeto que demora, né? Então, às vezes esse ano a gente não conseguiu, mas tudo bem, ano que vem a gente tenta de novo, daqui 1 mês, daqui 3 meses. É realmente não desistir e correndo atrás, né? Ter
bons produtos para oferecer para as empresas, oferecer boas contrapartidas para elas, entender o perfil de cada empresa. E é isso, o famoso ir batendo na porta, botar o projetinho debaixo do braço e bater na porta. E saber ouvir não, porque uma hora o sim vai vir, né? Então, sei lá, são 10 nãos e daqui a pouco um sim. E aí vai indo. Tem que ter coragem. Tem. Faz parte do pacote. Faz parte do pacote. E agora falando de projetos, entre os projetos que vocês anunciaram, tem um que eu fiquei meio ansiosa. Eles vão fazer um musical da Cher. Menina, dois doidos, né? Então, é um musical chamado The Cher Show, né? Um musical Broadway, estreou em Nova York em 2018, num teatro super incrível lá em Nova York, chamado Teatro Neil Simon, que é um grande dramaturgo americano. Na verdade, estreou em Chicago, né? Estreou em Chicago, depois foi para Nova York. A peça, atualmente, ela fez 2 países. Ela fez os Estados Unidos e a Inglaterra. E aí, agora, devido às comemorações dos 80 anos da Cher, eles começaram a licenciar o projeto para diversos países do mundo. Então, o Brasil é um dos países onde vai ser realizado esse projeto. A WB é a produtora, né, a proponente desse projeto, a realizadora desse projeto. E a gente está agora em fase de captação de recursos. O espetáculo foi aprovado nas leis de incentivo, a gente está viabilizando. Inclusive você, patrocinador, cadê as empresas, gente? Bora sonhar junto. Inclusive, caso alguém se interesse em patrocinar, entre em contato com a WB, liga para mim, liga para a Bruna. A previsão é estrear em maio do ano que vem, em São Paulo, né? Enfim, que é um mês de aniversário da Cher. Ela completa 80 anos em 20 de maio de 2026. Então, nada melhor do que nós, brasileiros, fãs da Cher, homenagear essa diva maravilhosa, do que bater parabéns e estrear no dia do aniversário dela, né? Ia ser o máximo. Mas é uma super produção, é incrível. Porque música é um dos maiores projetos que vocês já fizeram. Sim, vai ser um dos maiores projetos. A WB, até então, a gente se especializou praticamente em teatro de prosa, né? Mas a gente sempre teve essa vontade de fazer um grande musical e tem um tempinho que a gente estávamos em busca de um grande musical que desse match com a WB. E aí aconteceu com Cher e estamos na expectativa de como vai ser. É um novo aprendizado, porque é uma estrutura muito maior. A gente se sente apto e preparados para esse momento. Esperamos 18 anos para isso. Então, estamos ansiosos. Acho que vai ser uma experiência bem bacana. E vamos ver como vai ser depois disso. Se a gente vai continuar seguindo para esse ramo do musical, vai intercalar. Então, damos a expectativa. Todo mundo nessa expectativa de como vai ser, já que eu também tô ansiosa. Eu espero que dê tudo certo. Vai dar. Ao longo desses 18 anos, vocês trouxeram também grandes nomes da dramaturgia. A gente teve Cristiane Torlone, que está entre uma das pessoas para entrar nas produções de 2025, 2026, por ali. O que o público pode esperar para essa nova temporada, para esse novo capítulo começando na WB? A gente está sempre em busca de bons projetos, né? Então, como você disse, a gente está com um projeto com a Torlone, que é um espetáculo chamado Mademoiselle Chanel, que é esse espetáculo já foi montado há um tempo atrás, e aí a gente vai remontá-lo. E a Torlone é nossa sócia nesse projeto, então acho que vai ser uma experiência muito bacana poder falar de Chanel ao lado da Torlone, enfim. A gente tem um monte de projeto ainda que estamos aí na fase de captação, na fase dele estar debaixo do braço, correndo atrás. Isso de forma nacional. Aqui em Vitória, como o Wesley disse, a gente tem uma programação extensa até novembro, né? Então, esse ano vem grandes nomes para cá, Heloísa Perissé, Marcelo Serrado, Matheus Solano, Lília Cabral, Mel Lisboa, tem uma galera boa. Mas é isso, né? Acho que nós tivemos o privilégio e a curadoria, a preocupação durante esses 18 anos de trabalhar com o melhor das artes cênicas do nosso país. Então, vários, né, grandes artistas
vieram, se apresentaram no Espírito Santo através da curadoria do Nosso Olhar. E eu não posso deixar de agradecer, inclusive, a todos os patrocinadores durante esses 18 anos que incentivaram e estimularam a cultura do nosso estado, né? A gente produz o Circuito Unimed de Teatro há 17 anos consecutivos, ou seja, uma empresa que há 17 anos, até na pandemia, ela não parou de investir, ela não parou de movimentar a economia criativa e gerar emprego através desse projeto. E também falar assim da importância de eu e Bruna, nós não somos sozinhos, né? Então agradecer muito a todos os profissionais que diretamente e indiretamente estiveram conosco, estão, né, conosco nesses 18 anos, né? Fernando, Zé, Ismara, David, Aline, Clarice, são milhares de pessoas. Eu acho que a WB é uma empresa que forma muitos profissionais. Tem designers gráficos que começaram na WB hoje são professores, profissionais que entraram na área de social media e hoje estão morando em São Paulo. Tem gente morando em Nova York, teve uma ex-design nossa. Não, a gente estava falando da Lady Gaga agora, o nosso ex-colaborador, que inclusive faz muita coisa pra gente ainda, tá fazendo a arte da divulgação da Lady Gaga no Rio. Olha isso. Sonho, né? Maravilhoso. E aí a gente, tem uma design nossa que ela sempre sonhou em ser atriz, era um desejo dela. A gente estimula muito que as pessoas batalhem pelos seus sonhos e construam, né, as suas possibilidades. Ela passou numa escola de artes cênicas, uma das principais em Nova York, hoje ela mora em Nova York. E a gente costuma ir em Nova York a trabalho, sempre encontra ela. Então, WB não é só Wesley e Bruna. WB são milhares de pessoas, camareiras, técnicos, produtores, designers, sociais media, carregadores. São milhares de profissionais que fazem parte desses 18 anos. Sem essas pessoas, sem as empresas, principalmente sem o público, a gente não seria nada. Então, eu acho que a gente é muito grato por todas as pessoas terem passado na nossa vida e algumas que continuam, né? E que venham tantas outras também, né? Para construir memórias e construir história com a gente. Acho incrível isso que vocês também têm esse cuidado de também oferecer oficinas, cursos profissionalizantes. Você também não está só produzindo, mas também de fomentar, de ter mais opções para pessoas que têm interesse em teatro, que têm interesse em trabalhar com cultura, começar a ter ali um início. Acho que a gente fez um projeto ano retrasado, talvez, Arte e Cultura para Todos, que foi exatamente isso. Foi um projeto extenso de capacitação com várias oficinas. A gente teve oficina de cenografia, de figurino, pintura, cerâmica, artesanato, enfim. Um projeto que a gente, além de oferecer gratuitamente, né, as oficinas, a gente oferecia o material também. Então, é um projeto que a gente teve muita felicidade de fazer, assim, todas as oficinas teve um trabalho de conclusão, assim. Então, da pintura a gente fez uma exposição, o do teatro a gente juntou a oficina de figurino com a oficina de teatro, eles fizeram uma apresentação no final, de cenografia também, eles fizeram uma amostra do trabalho que eles fizeram. Então, a gente fica muito feliz. E a gente tem interesse de continuar com esse projeto, mas é isso, a gente depende também de empresas que acreditam e vejam isso também como uma possibilidade de futuro para as pessoas, para a gente embarcar juntos, assim. Então, espero que a gente consiga continuar com ele, assim. A gente teve a primeira edição, que foi um sucesso, espero que a gente consiga ter a segunda, terceira, quarta. E muitas mais. E muitas mais. Agora, falando em 2025, vocês começaram falando que tem uma programação extensa, mas o que exatamente? De peças, o que o público pode já se programar e colocar na agenda, de o que eu vou assistir? Nossa, muita coisa. A Bruna comentou, né? A Lista com a Lília Cabral, Avesso do Avesso com a Heloísa Brissé e Marcelo Serrado, Mel Lisboa canta e conta Rita Lee, um musical grande com a Mel Lisboa vivendo, interpretando a Rita Lee, que é Rita Lee, uma autobiografia musical, um espetáculo, um monólogo chamado Figurante com Matheus Solano, 3 mulheres altas com a Sueli Franco, Débora Evelyn, Natália Dill. Isso tem muita coisa. Acho que o melhor caminho é o Instagram, WB_Produções. Mas assim, tem muito dessa programação que o Wesley falou que já está à venda. Então, ali no site da Simpla,
já dá para ver tudo. Mas de data mesmo, o próximo é 27 de abril, que é o Avesso do Avesso, que é com a Heloísa Perissé e o Marcelo Serrado. A gente abriu 2 sessões, já esgotou praticamente, a gente acabou de abrir a terceira, então corre, porque para garantir seu ingresso. Isso só demonstra o quanto que as pessoas têm fome de cultura, elas têm desejo de consumir, elas querem estar assistindo, então que isso a gente vê isso cada vez mais, de empresas como a WB apareçam cada vez mais, que vocês tenham ainda mais sucesso, que vem 18, 28, 38, 48, 58, quantos anos forem, gente. Obrigada novamente, Silvia. Obrigado. Eu acho uma coisa muito importante para falar enfim, com o público, as pessoas, é que ocupem os espaços culturais. Não deixem de ir ao museu, não deixem de ir numa livraria, não deixem de ir ao teatro. Você não precisa usar, não existe roupa para isso, né? Eu acho que a gente precisa ter uma sensação de pertencimento desses espaços. Então, só para todo mundo ficar sabendo, existem projetos com ingressos a preços acessíveis. Todas as nossas produções têm ingressos a partir de R$19,80, graças à Lei Rouanet, graças às leis de incentivo à cultura. Então, tem espetáculos gratuitos, tem espetáculos com preços populares, ou seja, para todos os tipos de bolsos. E todas as nossas peças têm intérprete de Libras, a gente disponibiliza programa em Braille. Então, realmente, são para todas as pessoas mesmo. E aí, para desmistificar também, né? Teatro é para todo mundo, gente. Então, quem não foi ao teatro, vá, sai de casa, não deixe de ir ao teatro. Que a primeira experiência, eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa. Você não vai querer mais sair de lá. Foi mesmo. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo espaço. Para ver mais conteúdos como esse, é só acessar esbrasil.com.br. Até a próxima!